gente vai ver um pouquinho hoje sobre o padrão Strategy. Vamos ver um pouquinho da definição e vamos ver um pouquinho de exemplos em código também. Partindo para a definição, ele é um padrão que deve ser utilizado quando uma classe possuir diversos algoritmos que possam ser usados de forma intercambiável. A solução proposta pelo padrão consiste em delegar a execução do algoritmo para uma instância que compõe a classe principal. Dessa forma, quando a funcionalidade for invocada, no momento da execução do algoritmo, será invocada um método da instância que a compõe. Então, para exemplificar isso, no nosso código, no código que vai ser mostrado logo assim aqui, nós vamos ter uma classe empresa. Essa classe empresa ela vai ter uma taxa, porém ela vai ter um método chamado gerar taxa. E nesse gerar taxa a gente pode gerar várias taxas de várias formas, né? Então, um meio para a gente fazer isso é com o strategy. Então, a gente cria uma interface strategy taxa com o método calcular taxa. A nossa interface vai compor a nossa empresa, certo? E a gente vai criar a nossa taxa anual e a nossa taxa imposto. A nossa taxa anual, nossa taxa imposto vai ser os nossos algoritmos concretos para se calcular uma nova taxa. Então, taxa anual vai ter uma implementação diferente e taxa imposto vai ter uma implementação diferente. Então, quando a gente chamar o nosso gerar taxa, a gente pode setar como estratégia tanto taxa anual como taxa imposto para a gente estar realizando esse cálculo. Então, a gente delega a funcionalidade de como se gerar a taxa para tanto taxa anual como para taxa imposto, para a gente poder evitar de estar fazendo um monte de comparação dentro da empresa, de a gente fazer todo o nosso cálculo dentro desse método gerar taxa dentro da empresa, né? Porque senão a gente teria que fazer um monte de comparação. Se a gente quiser fazer taxa anual ou taxa imposto, a gente teria que colocar se taxa tal, né? E isso fica bem ruim de ler. Então, partindo ali para o código, a gente vai ver aqui que a nossa empresa é composta por uma strategy taxa do tipo da nossa interface, né? A nossa interface tem o nosso método calcular que a gente vai passar um valor para ela. A gente tem a nossa classe imposto, taxa de imposto que vai implementar a strategy com um simples cálculo aqui de multiplicação, mas poderia ser um cálculo complexo, por exemplo. Taxa anual a mesma coisa, com cálculo aqui de multiplicação, mas também poderia ser um cálculo complexo, certo? E aqui, no nosso teste, a gente vai ver que a gente vai setar, certo? Nós temos o nosso set strategy taxa, que a gente vai setar o tipo da estratégia que a gente quer para gerar a nossa taxa. Se a gente entrar aqui na nossa empresa, no nosso settings, a gente vai ver que a gente está setando uma interface. Mas como a gente sabe, a gente não consegue criar uma instância dessa interface, né? Para isso, a gente chama as nossas classes que implementam a nossa interface. Porque taxa imposto e taxa anual é uma interface. Então a gente consegue utilizar muito bem do polimorfismo com o strategy. Agora vou executar aqui o código para nós ver funcionando. A gente vai registrar uma empresa. A gente vê aqui que a nossa taxa é zero. A gente não tem nada de valor lá.
Aí, vindo do nosso método de gerar taxa dentro da nossa classe empresa, a gente vai passar um valor. De inicial, o nosso valor que a gente está passando é 100, certo? O nosso valor é 100. Então, se o nosso valor for maior que zero, a gente só soma com o que a gente tem. Senão, a gente vai setar um valor inicial, certo? Então, de momento, a gente vai chamar a taxa anual, certo? Na hora que a gente ir na opção 3, que é para ir para gerar taxa, a gente... mas antes de tudo a gente tem que selecionar aqui a nossa empresa no nosso vetor, onde a gente precisa ter uma referência para esse objeto. Porque no nosso DAO empresa a gente tem uma lista de todas as nossas empresas cadastradas, certo? Então aqui a gente seleciona a empresa e ele vai vir aqui e vai gerar a nossa taxa para a gente. No primeiro momento foi 50, certo? Porque eu passei 100, porque a nossa taxa anual é o valor vezes 0,5. Então, de inicial foi 50, né? E depois eu setei de novo uma nova estratégia para mim poder gerar um valor diferente, um novo valor. Mas se a gente vê aqui no gerar taxa, se a gente já tem o valor e se ele for maior que zero, a gente só soma com o que a gente tem. Então a gente passou 13 para gerar taxa, então 13 vezes 0,7, que foi o nosso valor que a gente colocou aqui, é 9,1. Somando com 50, o resultado final foi 5,9. Então dessa forma a gente cria a gente delega para a taxa imposto, para a taxa anual, a funcionalidade de como a gente pode gerar uma taxa, um novo cálculo de taxa, né? Mas a gente pode ter vários outros tipos de taxa aqui dentro, vários outros tipos de classe que vão implementar o nosso calcular taxa da nossa strategy, da interface, utilizando do polimorfismo. Então seria isso, e eu vou deixar o link do projeto na descrição.